In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então, caríssimos, no quarto domingo depois de Pentecostes. Vejam este evangelho belíssimo. Na verdade, nós temos duas narrações de pesca milagrosa. Esta, ainda durante a campanha de evangelização, aliás, logo no início. E a outra é depois de ressuscitados. Depois de Jesus ter ressuscitado ainda no lago de Genezaré. Na verdade, duas experiências da divindade de Jesus. Aqui nós temos algo realmente muito importante, queridos, para assinalar uma conversão ou um encontro com Deus, mas assim, daqueles que forte, vejam que tão forte que ao fim da narrativa se diz que eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Assim forte a conversão, assim forte a experiência de Deus. Quando o texto diz que Pedro estava atônito, quer dizer, ele estava em viragem, em vertigem diante da experiência de Deus. De repente se lhe abriu os olhos para reconhecer que naquela pesca milagrosa era um milagre aquilo, duas marcas cheias a ponto de afundarem pela palavra de Jesus, pela ordem de Jesus. E ali eles estavam diante de Deus, que Jesus era Deus. Isto é importante. O movimento, na verdade, diante desta experiência é duplo. O primeiro é da própria pequenez. E Pedro diz, Senhor, afasta-te, porque sou um pobre pecador. Quer dizer, numa verdadeira, uma profunda conversão, aquela que move a vida de uma pessoa, ela consegue fazer, ela aquilata que toda a sua vida passada nada valeu, porque ainda não tinha feito esta experiência. Esta experiência se diz assim que é como um nó, no qual se amarram todos os fios da existência da pessoa. Um antes, isto é, nada valeu a vida porque não tinha conhecido a Deus, e um depois, tudo agora cria valor porque em comunhão com Deus. Então, esse primeiro movimento é realmente importantíssimo. A vida é chocada, a história é chocada. O antes e o depois são colocados todos em relação com esta experiência única de conversão. Isso é uma coisa fortíssima. Depois o outro movimento. Bom, o outro movimento é realmente o abismar-se em Deus, o reconhecer que está diante de Deus, da sua grandeza, da sua majestade, do seu poder, do seu amor, da sua magnificência de Deus. Estar diante de Deus. Essa palavra de Pedro dirigida a Jesus, chamando ele de Senhor, tem este peso, tem este significado. Jesus é Deus. Diante de Jesus, do seu gesto, da sua palavra, Pedro, do milagre da pesca milagrosa, Pedro faz a experiência de que Jesus é verdadeiramente Deus. Isso é um outro movimento imprescindível. Só diante dessa grandeza incomensurável de Deus é que o homem pode, de fato, depois aquilatar toda a própria existência. É preciso reconhecer que Deus é Deus, que só Deus é Deus. Precisa reconhecer a sua grandeza, que Deus vale tudo. Que por Deus vale tudo. Por Deus a gente passa e sofre e vive tudo. Tudo.
por Deus. Ele vale a pena, diria assim. Deus é o único que realmente vale a pena. Tem, não obstante, na passagem bíblica, um passo que é importante, porque Pedro é pescador de homens. E homens se pescam pela palavra. É a pregação de Jesus. Quer dizer, nós podemos não ver aquele grande milagre de uma pesca milagrosa, né? Mas nós somos colocados diante da palavra de Jesus, da sua pregação, da sua doutrina, do seu dogma, né? Da sua pessoa. Então, o homem deve fazer essa experiência de Pedro, Tiago, João, quando se depara, quando se coloca e diz que não há doutrina maior, não há dogma fora deste do católico, não há, que só verdadeiramente a doutrina divina, a palavra de Deus, a pregação divina, é só ela que realmente faz a maravilha. Quer dizer, toda aquela experiência que Pedro fez na pesca milagrosa, nós somos convidados a fazer diante da palavra de Deus, da pregação de Jesus, da sua doutrina, dos seus dogmas. Aqui nós devemos fazer essa experiência profunda, grande, maravilhosa. Não há doutrina maior, não há explicação melhor, não há só aquilo que realmente vem de Deus. Aqui nós temos que fazer esta grande experiência. Queridos, São Paulo na epístola nos adverte para as muitas tribulações, muitas tribulações. Nós estamos passando por elas a cada dia. Já passamos. É certo que nós contamos que virão ainda, as maiores ainda estão por vir. Já estamos diante do Covid-19 e vemos desenrolar-se, por sua desculpa, todo um crime contra a Igreja Católica. Todo um crime contra a Igreja Católica. Imagina, já estamos mais de 3 meses. Quanto tempo? Com igrejas fechadas e bispos ainda mandando fechar a igreja. Jorge Mário Bergoglio, o antipapa e falso profeta, segue cada vez mais tremendamente, terrivelmente com o plano de destruição da igreja. Agora está para sair amanhã é dia de São Pedro e São Paulo. Amanhã está para sair mais uma das muitas bombas. Todo dia ele solta. É o falso profeta, né? Todo dia ele solta. Mas o grande sofrimento, o grande castigo ainda está pela frente. Ainda está pela frente. Nós temos o desafio do nosso refúgio. É grandíssimo esse desafio. As pessoas não nos vêm ajudar. Não nos ajudam. Lançamos essa campanha para o alojamento, a resposta não vem, é difícil, muito difícil. A colaboração efetiva. Então, e nisso, queridos, como diz o apóstolo, dessa tribulação participa toda a criação foi arrastada para isso. E vai vir sobre toda a criação o grande castigo. Tudo vai sentir realmente a falta de Deus. Então, eu digo, mas a nossa conversão tem que ser forte o suficiente para aguentar isto. Queridos, a nossa conversão, vir para o refúgio, tem que ser forte o suficiente para aguentar
o grande castigo, quanto mais qualquer querelazinha. Quanto mais qualquer querelazinha. Qualquer disque-disque. Qualquer primeira tribulação. As maiores ainda estão por vir. E se a gente vem a refúgio sem conseguir superar o primeiro embate, como depois afrontar tudo o mais que virá? Tudo. Se no primeiro embate a gente faz as malas e volta, mas então, o que restará do resto? O resto tudo que deve vir ainda. Tudo o mais que virá. Como? Quem terá força e coragem para enfrentar tudo isto? É preciso realmente uma conversão não para homens, né? Nem para o padre. Para homem nenhum. É para Deus. Para Deus. Mas tem que ser uma conversão, para vir a refúgio, tem que ser uma conversão realmente que confronta com o milagre, que confronta com a palavra em toda a sua plenitude. Tem que ser assim. Capaz de arrostar, de vencer todas as dificuldades. Não cair na primeira. Não cair na primeira. Mas ir adiante, ir até o fim. As tribulações serão muitas. As maiores ainda estão por vir. As grandes mesmas não são estas. Não são estas. Que já estão aí. São as primeiras, mas não são as maiores. Não são as únicas nem as maiores. Se caímos já na primeira, bom, que conversão é essa que tivemos? Que chamada é essa que nós ouvimos? E só com gente convertida, mas convertida mesmo, assim, prontos, dispostos a enfrentar todas as dificuldades, é que nós mesmos, a própria pessoa, o mundo, nós, a natureza, diz o apóstolo, tudo poderá participar da gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Só assim, só assim. Então, preparemos. Prepare-se especialmente aqueles que querem vir a refúgio. E não se deixem vencer pela primeira tentação, pelo primeiro escândalo, pela primeira dificuldade, pelo primeiro sofrimento, pelo primeiro embate. Mas vençamos, sejamos fortes, fortemente arraigados no milagre da palavra, da promessa, na qual nós esperamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.